Fala pessoal, tudo beleza? Roteamento dinâmico hoje. Vamos dar continuidade à nossa série sobre roteamento. A gente terminou ali falando sobre roteamento estático, concluímos o assunto de roteamento estático. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que assista, tá? Todas as aulas antes de partir para essa, né? E nessa aula de hoje a gente tem como objetivo da base teórica de roteamento dinâmico, pessoal, para nas próximas aulas a gente entrar na implementação, né? Então eu estou com esse mesmo labzinho que a gente usou na aula de roteamento estático, né? E qual é o nosso drama aqui, pessoal? Por que a gente precisa desse tal desse roteamento dinâmico? Então imagina o seguinte, ó. Vamos pegar na perspectiva aqui do R2, que é o roteador que está aqui no centro da rede, né? Vocês lembram que para a gente configurar, né, uma conectividade aqui do R2 para, por exemplo, a rede aqui do PC1, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que configurar uma rota estática no R2, né? Essa rota estática, ela apontava aqui, né, para o R1, que é o próximo salto, né? A gente tem esse caminho aqui do R2, do R1, e o R1 utilizava a sua rota diretamente conectada, né, Connected Route, para entregar essa informação para o PC1. Maravilha. Só que aqui a gente precisa de uma outra configuração aqui no R2 também, né? Porque se esse link cair aqui, ó, pessoal, o que vai acontecer? Simplesmente o seu roteador vai tirar essa rota estática da tabela de roteamento e eu não consigo mais fazer entrega lá para o PC1. Então eu preciso configurar uma rota aqui no R2 também, uma rota backup, né, cujo próximo salto é R4. Porque se o R4 tiver uma rota apontando para R3 e o R3 por sua vez tiver uma rota apontando para R1, o R1 consegue fazer entrega por esse outro caminho e está tudo funcionando também por esse caminho alternativo. Maravilha? Então aqui, pessoal, a gente precisa de duas rotas estáticas configuradas no R2 só para a gente ter, né, uma comunicação lá com a rede do PC1. Perfeito? Isso vai funcionar a mesma coisa aqui para a rede do PC2, né? Eu vou ter mais duas rotas estáticas a serem configuradas aqui no R2 para ele poder chegar até a rede aqui do PC2, né? Uma via R4 e a outra fazendo aquele caminho lá via R1, R3, R4 e finalmente PC2, mesma coisa. Então aqui eu já preciso de 4 rotas estáticas, pessoal, só no R2. No R3 vai se repetir a mesma dor de cabeça aí, né, pessoal? A gente vai precisar de mais 4 rotas estáticas aqui no R3. Somando isso aqui, a gente já tem 8 rotas estáticas que é preciso configurar no braço. E aí você já sabe onde eu quero chegar, né, pessoal? Você já percebeu que isso aqui não é escalável, né? Essa topologia é pequena, eu tenho só 2 subnets. Mas imagina uma rede com 50 subnets, né? Que é uma rede de uma corporação de médio e pequeno porte. Imagina isso aí, pessoal. Quantas rotas você não precisaria configurar no braço ali, na unha? O que não é viável, né? Seria muito mais legal se a gente tivesse um esquema no qual o R2, né, ele se comunicaria aqui, por exemplo, com o R1 e eles fizessem, né, uma troca de informações de modo que o R2, né, ele soubesse que o PC1 ele está desse lado aqui. Bom, então uma característica muito importante, né, intrínseca a qualquer protocolo de roteamento, pessoal, é a troca, né, a divulgação de redes de subnets, né? Então, por exemplo, quando você configura um protocolo de roteamento aqui no R1, né, e o R1 ele estabelece o que a gente chama de adjacência ou neighborship, né, vizinhança com o roteador R2. O que é uma vizinhança? Bom, quando dois roteadores eles têm um link compartilhado ali na mesma subnet, né, eles estão na mesma rede através de algum cabo, algum link, né, esses dois roteadores eles são vizinhos, né? E quando a gente está falando de protocolo de roteamento, eles vão estabelecer uma irmandade ali, uma relação de vizinhança. Então uma característica comum a qualquer protocolo de roteamento, pessoal, é a partir do momento que ele estabelece essa vizinhança, eles começam a divulgar rotas. Então o que o R1 vai fazer? O R1, como ele conhece essa rede do PC1, porque o R1 faz parte dessa rede do PC1, o R1 ele vai divulgar essa rede lá para o R2. E o R2 vai ter conhecimento dessa rede aí dinamicamente. O R2, por sua vez, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo essa subnet aqui, ó, entre R2 e R4? Isso aqui é uma subrede também, né? Essa subrede aqui,
o R2 está diretamente conectado, mas o R1 ele não enxerga essa subrede. Então o R2 vai fazer o quê? Vai apresentar essa subrede lá para o R1 também. E o R1 vai ter conhecimento dessa subrede também. E isso vai acontecer para qualquer subrede, pessoal. Esse mesmo raciocínio, né? Os roteadores vão apresentando as redes que eles conhecem um para o outro. Perfeito? Só que aí surge uma pergunta, né, pessoal? Como é que o R4 decide o melhor caminho até chegar lá na rede do PC1? Porque ele recebeu essa rede via R3 e via R2 também, né? Então como é que ele decide qual a rota que ele vai utilizar? Ou se ele vai utilizar as duas, né? Como é que funciona no protocolo de roteamento? Lá na rota estática, né, quando a gente configura isso via rota estática, a gente viu que ele faz um balanceamento de carga. Ele instala as duas rotas lá na nossa tabela de roteamento, se as duas rotas tiverem a mesma distância administrativa. Lembram lá desse conceito? Se não lembram, dá uma volta lá, né, dá uma revisada, que isso é importante, pessoal. Aqui, para rotas dinâmicas, galera, a gente vai ver futuramente quando a gente estiver configurando, que a distância administrativa ela vai empatar, porque a gente está falando do mesmo protocolo de roteamento, né? Então aqui o R4 ele está recebendo a informação lá da rede do PC1 via R3 e via R2. E todos esses três roteadores estão falando o mesmo protocolo de roteamento aqui nesse nosso exemplo, em teoria. Então ele está recebendo via a mesma fonte, né? E, portanto, a mesma distância administrativa. Então, o segundo critério de desempate, pessoal, vai ser a tal da métrica. Lembra lá a métrica que a gente comentou lá atrás, né, que a gente comentou superficialmente? Agora ela vai entrar em jogo. Por quê? A métrica é um fator fundamental dentro de protocolos de roteamento. Basicamente, a métrica, pessoal, seria o custo, né, o esforço que o roteador tem para chegar até aquela rede. Então vamos supor, né, que o R2 ele divulgou essa rede lá do PC1 para o R4 com a métrica, vamos botar um valor arbitrário aqui, com a métrica igual a 1. Por sua vez, o R3 ele divulgou essa mesma rede com a métrica igual a 9. Valores arbitrários aqui, tá, pessoal? Como é que o R4 vai fazer essa decisão? Ele vai escolher sempre, isso independe do protocolo de roteamento, sempre a métrica com valor mais baixo, que no caso vai ser esse com a métrica igual a 1. Ou seja, ele vai escolher a rota via R2 para chegar até a rede do PC1. Vamos a um exemplo aqui para ficar mais claro esses conceitos de métrica aí para a gente, pessoal. Basicamente aqui eu tenho uma topologia de três roteadores, R1, R2 e R3. E o R2, pessoal, ele tem essa subnet aqui diretamente conectada, que é 172.16.3.0 com /24. E o que o R2 está fazendo, né? Ele virou vizinho do R3 e R1, eles estão usando um protocolo de roteamento chamado RIP, tá? Que não vai ser objeto de estudo para a gente, né? Porque no CCNA só tem o SPF, né? A gente não utiliza tanto assim o RIP, né? Mas como funciona o RIP, pessoal? A lógica do RIP é muito simples. O RIP funciona na base de saltos, né? Então a métrica, a contagem de métrica, ela funciona na base de saltos. O R2, quando ele divulga essa informação para o R3, ó, ele tem a métrica igual a 1, tá vendo aqui? Por que a métrica é igual a 1? O R2 está falando basicamente o seguinte para o R3. R3, para você chegar aqui nessa subnet 172.16.3.0, você tem que me saltar. Você tem um salto aqui em layer 3, né? Que é um salto de um roteador, que sou eu próprio, né? Então por isso que a métrica é igual a 1. Eu tenho esse salto, né? E vocês veem que quando o R3 recebe essa informação, como é que ele divulga lá para o R1? Ele divulga com a métrica igual a 2. Por que a métrica é igual a 2? Ele está falando para o R1 o seguinte, ó, R1, para você chegar lá na rede do R2, você tem que me saltar, então eu tenho a métrica igual a 1, e você tem que saltar o R2 também. Então a gente tem dois roteadores aí no meio do caminho, se o R1 quiser entregar o tráfego para aquela rede que vier R3. Eu tenho dois saltos, ou seja, a métrica igual a 2. E você vê que do lado esquerdo, ó, aqui embaixo, perdão, né, que o R2 avisa também lá para o R1 esse mesmo prefixo com a métrica igual a 1. E o R1 recebe essa informação via R2 diretamente. Então, por aqui por cima, opa,
por aqui por cima, ó, o R1 está recebendo a métrica com valor igual a 2. Já aqui por baixo, via R2, eu tenho a métrica igual a 1. A gente não falou que quanto menor a métrica, melhor, né? Porque a métrica tem a ver com o esforço que o roteador precisa para chegar até aquela rede, e quanto menos esforço, mais economia de tempo é melhor, né, pessoal? Então a métrica igual a 1, ela vai vencer, e é justamente a rota que vai ser instalada aqui na tabela do R1, que é essa informação aqui embaixo. Esse é um trecho da tabela de roteamento do R1, né? O R1 optou por escolher a rota via R2, né? Soltando aqui na giga 0/0/0, ó, R2, sendo o próximo salto, aqui o IP do R2, 172.16.2.252, que é o Next Hop. Perfeito, galera? Então, basicamente, essa é a lógica de escolha de rotas do RIP, né? O RIP, cada roteador vai contar um salto, vai aumentar o valor de 1 em sua métrica. Bom, então aqui um outro exemplo para vocês, pessoal, a gente vai entender o porquê que a gente não utiliza muito o RIP, né? Nesse exemplo bem aqui, de novo eu tenho 3 roteadores, A, B e C, né? No caso aqui agora é o roteador A que está fazendo a divulgação de uma rede, né, subnet 10.1.1.0. Aqui do lado esquerdo tem o RIP sendo utilizado e aqui do lado direito tem o SPF, né? Reparem o seguinte, nessa topologia, pessoal, entre o roteador A e o roteador C, eu tenho aqui um link de 1 GB. E entre o roteador C e o roteador B, eu tenho um outro link de 1 GB. Só que entre o roteador A e o roteador B, eu tenho um link de 1 MB e meio, bem mais lento, né? Que é um link serial. Tá vendo o formato dele aqui com esse Zzinho aqui no meio? Isso é um link serial, são links mais antigos com a velocidade um pouco mais baixa, né? Então o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente está utilizando o RIP nessa situação, aí vocês já pegaram a lógica de como funciona o RIP, o que vai acontecer? O roteador A, ele vai divulgar aqui para o roteador B essa subnet 10.1.1.0 com a métrica igual a 1, não é isso? Porque ele vai avisar para o roteador B, ó, se você quiser chegar lá naquela subnet, você tem que me saltar aqui, ó. Então eu sou um equipamento Layer 3, então eu aumento a métrica para 1. Perfeito? E ele vai avisar aqui também para o roteador C, com a métrica igual a 1. O roteador C vai fazer o mesmo esquema, ele vai avisar lá para o roteador B, aumentando a métrica em mais 1. Então a métrica aqui vai ficar com valor 2. Né? Então o roteador C vai divulgar essa rota para o roteador B, com a métrica igual a 2. Então aqui o caminho que vai ganhar a mesma lógica lá no exemplo anterior, né, pessoal? Quem vai ganhar, né, essa eleição aqui para ser o próximo salto para a subnet 10.1.1.0 aqui no roteador B? Quem vai ganhar é o roteador A, né, pessoal? Cuja métrica é igual a 1. Então o roteador B vai priorizar a menor métrica e vai mandar essa informação via roteador A. Só que aqui não é muito inteligente justamente por conta da largura de banda que a gente falou, pessoal. Bandwidth, em inglês, é largura de banda, ou a velocidade de link, né? Aqui seria muito mais vantajoso se o roteador B enviasse essa informação lá para a subnet 10.1.0 pelo roteador C. Então seria muito melhor, né, se o caminho prioritário fosse esse aqui, galera. Essa informação ela chegaria com uma velocidade maior, mais rápido, né? Só que o RIP ele não proporciona isso pra gente. Quem proporciona é o SPF, galera. Porque o SPF, ao contrário do RIP, a métrica do SPF ela é baseada justamente na largura de banda. Então o SPF, na hora que ele vai calcular a métrica interna lá do protocolo, lembrando que a métrica é um valor inerente ao protocolo. Cada protocolo calcula a métrica de uma maneira diferente, completamente diferente. O SPF é baseado na bandwidth. Ele faz um cálculozinho lá e para links seriais, né? Só uma curiosidade para vocês, links seriais no SPF, por padrão, tem um custo de 64. Né? No SPF a gente chama a métrica de custo. Um custo igual a 64. Já links gigabit, que é esses aqui de baixo, tem um custo igual a 1. Então esse link aqui vai ter o custo igual a 1 e esse aqui vai ter o link de custo igual a 1. Ou seja, quando o roteador A
for divulgar a rede lá para o roteador B, ele vai divulgar, se esse link aqui de cima do roteador A, né, ele for também um link gigabit, ele vai divulgar essa informação lá para o roteador B com a métrica igual a 1. Perfeito? Vai chegar lá com a métrica igual a 1. Só que o roteador B, pessoal, ele vai receber essa métrica, né, essa divulgação, e vai acrescentar o quê? Ele vai pegar o valor 1 que o A divulgou e vai acrescentar mais 64. Por quê? 64 é o custo do roteador B até chegar ao roteador A. Porque esse link aqui é de 1 mega e meio, é um link serial. E o custo padrão no SPF é 64. Então isso aqui, pessoal, no final de tudo, vai ter um custo de 65. Esse caminho aqui vai ter um custo de 65 para o roteador B chegar até a subnet 10.1.1.0, né, via roteador A. Perfeito? Já aqui embaixo, a gente vai ter o custo de quê? Do roteador B para o roteador C vai ser 1, e por roteador C para o roteador A vai ser mais 1, e do roteador A para a subnet vai ser mais 1. Então a gente vai ter o custo de 3 aqui por baixo. 3, pessoal. Perfeito? Então, para o SPF, 3 é obviamente menor do que 65. Então, né, o caminho de baixo ele vai ganhar como sendo a menor métrica. E essa lógica que a gente chama de Path Selection, pessoal, seleção de rotas, que depende diretamente, né, da métrica do protocolo. Perfeito? Bom, e para finalizar nossa aula aqui, pessoal, vamos falar de mais um conceito aqui, que é o Autonomous System, né? Vamos falar um pouquinho sobre AS, porque esse conceito é importante dentro do mundo de protocolos de roteamento. Basicamente, pessoal, o AS, o Autonomous System, é a coleção de todos os equipamentos, né, que são gerenciados por uma organização ou por um SP, por um provedor de serviço, provedor de internet aí, vocês conhecem, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse, é o ASN 100, né? Que é isso aqui poderia ser uma empresa, pessoal. Quando uma empresa ela quer realizar uma conexão, né, com a internet, ela compra um link dedicado, um link MPLS, enfim, ela registra a rede dela como um todo, né? Ela vai lá na IANA, né, que é uma organização responsável por atribuir esses números, né, e ela solicita um identificador lá pro AS dela. Nesse caso aqui, ó, pegaram um AS100, né? E esse valor aqui, pessoal, ele é único no planeta todo, tá? Cada rede, né, cada empresa, companhia que for fazer esse registro lá na IANA vai receber um valor único no planeta Terra. E esse número é utilizado em alguns protocolos de roteamento, como por exemplo o BGP, que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito? Então, a internet, galera, no fim das contas, ela não é nada mais do que isso. Ela é uma coleção de AS, né? AS, que são redes de empresas, né? Service providers, né? Provedores de internet, redes de pequeno porte, médio porte, interconectados entre eles, né? E isso dá o que a gente chama de rede mundial de computadores ou internet. Perfeito? Então aqui a gente tem 5 AS aqui nesse nosso exemplo, né? E aí, galera, surge um outro conceito muito importante, que são os IGPs, né, e EGP. Um protocolo de roteamento ele se divide, né, em essas duas categorias. Ou ele é um IGP ou ele é um EGP. O que é um IGP? IGP, galera, Internal Gateway Protocol, são protocolos de roteamento que foram desenvolvidos para funcionar dentro de um AS. Como, por exemplo, o EIGRP que a gente está, que eu estou circulando aqui, né? O EIGRP é um protocolo de roteamento desenvolvido pela Cisco que foi, né, pensado para funcionar dentro de um AS. O ASPF, que a gente mencionou tanto aqui, é um outro exemplo de IGP, Internal Gateway Protocol. O RIP, que a gente falou também, é um outro exemplo de IGP. Perfeito? E uma outra classificação, né, que é o EGP, que são External Gateway Protocols, são protocolos que foram desenvolvidos para ligar AS, pessoal. Né? Eles foram desenvolvidos para ligar Autonomous Systems. Então ele faz a interconexão entre duas redes lá distintas, né? Entre dois AS. O maior e o único exemplo hoje que a gente tem de EGP que é utilizado é o BGP, tá? BGP muito importante aí. Talvez o protocolo mais importante aí
do planeta Terra. Sem BGP a gente não vive. Beleza, galera? Então, exemplo aí de um EGP. Então, esses são os conceitos aí que eu queria passar para vocês, né? Dê uma revisada no vídeo, assistam 1, 2, 3 vezes, porque é importante essa base, né? Tem mais coisas aqui que eu gostaria de falar, eu acho que eu vou falando ao longo aí da nossa implementação, tem bastante coisa pra gente ver, mas é isso, galera. Grande abraço e valeu!